Ei, pessoal, bom dia. Meu nome é Lilian, sou psicóloga aqui da CPS de Martinho Campos, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o poder da autoestima, tá? Então, os próximos minutos aí, conto com a presença de vocês. É um prazer estar aqui nessa sexta-feira com vocês, né? 23 de setembro de 2002. Bora embarcar nessa? Se tiverem alguma pergunta, gente, a gente vai começar a nossa conversa, mas se tiver alguma pergunta, eu peço que vocês utilizem o chat aí para deixar a pergunta, né? Elas vão ser respondidas no decorrer aí, no final de todas as atividades aí, vocês vão receber as respostas, tá? A gente não vai entrar com resposta ao vivo aqui não, tá bom? Vamos embora então conversar sobre autoestima? Né? Uma questão tão falada, né, que a gente vê tanto aí falando, a autoestima tá baixa, a autoestima tá alta, como que tá isso? Então vamos lá para essa definição. Então, o que é uma autoestima? Tem até uma fotozinha aí de um gatinho olhando, né? E o que tanto a gente se vê no nosso espelho. A gente tem uma definição aí que autoestima, né, de acordo com o Nathaniel aí, autoestima é a reputação que adquirimos de nós mesmos. E às vezes a gente vislumbra tanto, né? A gente percebe tantas pessoas aí na nossa vida, fala assim, nossa, tal pessoa, olha que bacana o que a pessoa já tem construído. E nós? Como que está a nossa reputação, a nossa autoestima? Então, a definição de autoestima é o que a gente conhece de nós mesmos, é o interno, né? É o leão que tem dentro da gente, ou o gatinho que tem dentro da gente, é a nossa percepção, tá? E eu vou ser sincera, às vezes é mais fácil a gente perceber no outro, perceber o externo, perceber o que o outro tem feito, né? E a gente vai se perdendo na nossa percepção. Então, o convite esse é para perceber como que está a nossa autoestima. Então, é um autorretrato, né? A nossa autoestima é um autorretrato. E ela vai, às vezes, fazer isso aqui, ó. Autoestima em baixo, autoestima em alto, porque ela não consegue manter só um padrãozinho, não, tá? A autoestima, gente, a gente vai adquirindo uma autoestima mais elevada, tudo isso no decorrer da nossa vida. Aí, começando desde a nossa infância. A gente, muitas vezes a gente consegue, né, adquirir isso muito bem na nossa infância, né, de acordo com os nossos aprendizados, de acordo com o apoio familiar, escola, mas nem todas as vezes isso é muito bem adquirido, e isso vem apresentando no decorrer da nossa vida, né? Então, como que a gente lida com essa autoestima nossa? Então, a gente tem que se conhecer muito bem. Se conhecer não significa que a gente tem que ter as melhores características para a gente ter uma autoestima elevada. A gente tem que se conhecer. Opa, eu tenho um orelhão. Olha, bem-vindo, orelhão. Você faz parte de mim. E você também, a autoestima também, é a gente perceber que o que está bom na gente, o que está em baixa e o que eu posso fazer com isso. Ô, Graça, eu vou contar com o apoio da Graciele para passar, gente. Graça, passa aí para mim, fazendo favor. Como que a gente percebe que a autoestima da gente está elevada? A gente tem algumas percepções aí que a gente pode fazer. Quando a gente gosta da própria companhia da gente, né? Às vezes a gente gosta muito do outro, gosta da companhia do outro. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de ficar sozinho, né? Eu falo que a gente nunca está sozinho, a gente está com a gente mesmo. O tempo todo a gente conversa com a gente mesmo. A gente fica o tempo todo. Tem hora que a gente conversa até, né, fazendo gestos, né? E o quanto que eu gosto da minha companhia, o quanto ela é positiva para mim, o quanto ela me faz bem, né? Eu me ver no espelhinho aí, igual essa menina tá se vendo, e coraçãozinhos, o quanto eu estou apaixonada por mim, né? O quanto que eu tenho autonomia das minhas emoções, o quanto eu conheço as minhas emoções, eu consigo perceber o que eu estou sentindo, em razão de que eu estou sentindo isso, né? O que tem acontecido, o quanto a minha forma de comunicação é assertiva,
né? O quanto que eu consigo estabelecer limites saudáveis, o quanto eu consigo perceber até onde eu posso ir numa relação, né? Num outro comportamento, em um local onde eu esteja, né? Porque isso é muito sistêmico. A gente sofre julgamentos o tempo todo, né? Externo, o tempo todo a gente está sendo avaliado, a gente está sendo julgado. E o quanto que eu lido bem com isso? Porque o externo a gente não consegue trabalhar o externo. A gente consegue trabalhar o interno, eu, a minha pessoa, Lilian, né? O quanto eu sou impactada pela crítica externa, né? A gente tem que receber, a gente recebe. Sofre um pouquinho, né? A gente faz a análise da gente, mas o quanto que a gente consegue puxar disso e caminhar e fazer um trabalho positivo disso aí. Se tratar com compaixão, eu falo muito da gente colocar a gente no colo, né? De se dar cuidado, de se amar, de cuidar da gente. A gente é a nossa casinha, a gente é a nossa plantinha. E é com a gente que a gente vai estar até o finalzinho da vida. Vai passar várias pessoas externas. O interno é aqui, né? E o quanto que a gente responsabiliza pela nossa própria vida. Só que às vezes a gente percebe que, até falando de autoestima elevada, às vezes tem pessoas que eu já escutei assim, mas a autoestima elevada não é muito bacana, porque eu conheço fulano que tem uma autoestima super bacana, mas é super rancoroso, ou ele coloca tudo do jeito dele, ou ele é muito mandão. Aí tem um conceito aí, né, que não está bem formado, não. A gente tem autoestima, ela é bem realizada quando a autoestima é feita internamente. Quando a gente precisa firmar a autoestima externamente, existe um erro aí de entendimento. A autoestima firmada externamente é quando a gente precisa do outro para formalizar isso para a gente, né? Eu preciso, às vezes, de uma forma mais cruel com o outro para me ser, nossa, vangloriado, para minha autoestima estar boa. Não é isso não, gente. É independente do que estiver acontecendo comigo, a minha casinha, o meu interno, o meu coração, o meu interior, eu tô bem comigo, né? Independente das atribulações que a gente tiver externamente, o externo continua, né? A autoestima, então, ela é interna, não é externa, tá? Então, assim, quando a gente assume a responsabilidade da nossa própria vida, do nosso bem-estar e percebe isso que é meu, é minha casinha, com todas as minhas rachaduras, com toda a pintura que precisa ser feita interna, o encanamento que às vezes está com problema, mas é minha casa, essa sou eu, isso aí é uma autoestima ajustada, eu me conheço, né? E o que fazer com isso? Pode passar, tá? Graça. E quando a gente percebe que às vezes a autoestima não está tão bacana, gente, que precisa, né, receber um auxílio, que precisa, eu preciso visualizar isso aí. Quando eu não reconheço as minhas conquistas, nada faz bem, parece que nada caminhou. Nossa, tô estacionada, né? As nossas conquistas, gente, se eu levantei uma conquista, a gente está aqui hoje, é um danado no presente, a gente está aqui hoje, o nosso dia chama presente. E ele não acontece, às vezes eu penso assim, as pessoas chegam e falam assim, Lili, mas nada aconteceu, nada. O mundo hoje está preparado para te receber. Hoje está acontecendo várias coisas ao seu redor. Várias oportunidades estão sendo feitas. Várias conquistas estão sendo vivenciadas, né? Então, quais são as conquistas? Não precisa ser grande. Quais são as pequenas conquistas que estão acontecendo, né? Às vezes você percebe também a baixa autoestima quando eu tenho uma sensação de incapacidade. Incapacidade, às vezes, de falar com o outro, de me posicionar, de falar o que eu penso, de expor o que eu sinto, né? Isso é um item aí para se observar também. O excesso, perfeccionismo, de tem que estar tudo certinho, na caixinha, bonitinha para dar certo. E nem tudo vai dar certo e encaixar certinho, né? Às vezes a gente observa muito aí, né? E hoje a gente se relaciona muito com a mídia, a gente percebe por foto, o pessoal colocando, e parece que é tudo muito bonito a vida dos outros.
Ninguém conhece os bastidores, né? Para essa live que está no ar, ninguém sabe os bastidores, eu, a Graciele, o Rafa, o que está por trás para a gente organizar. E ninguém sabe o que está por trás do a nossa casinha, como funciona a nossa casinha, né? Então, assim, não há um perfeccionismo. A nossa vida não tem uma perfeição. E é isso que é belo. Porque não existe um modo certo. Cada um tem o seu modo, né? A outra questão da baixa autoestima é se comparar frequentemente, né? Ah, porque o narizinho do outro, a barriguinha do outro, né? A cinturinha do outro, o outro tem isso, né? Essa comparação frequente. Existe alguém igualzinho você? Você pode ser gêmeo, pode ser trigêmeo, pode ser. Eu sou gêmea, eu tenho uma irmã chamada Liliane. É minha cara, todo mundo chega na rua e me cumprimenta. Oi, Liliane, oi! Mas não é igual nada, aparentemente. Mas não tem nada que possa se comparar. É tão perfeito que eu falo esse mundo, porque não tem. Como que a gente se compara com alguém que não existe uma comparação? A gente pode comparar uma mesa que foi feita, mas se a gente for observar, provavelmente vai ter uma coisa diferente. A gente pode fazer uma macarronada 2 dias. A macarronada de ontem é diferente de hoje. Ela não vai ser igual. Nosso levantar vai ser diferente, né? Outra questão da baixa autoestima é a falta de confiança na gente mesmo, né? É na gente. A gente não tem a confiança que a gente é o suficiente para fazer, né? O medo da rejeição, do outro não gostar, do outro não me querer, o que o outro vai achar, é sempre o outro. E o que o outro está pensando? Tem como da gente saber? Não tem. Aí eu falo que a gente entra no mundo Matrix, um mundo de Bob aqui do outro lado, e a gente começa a imaginar o que o outro vai falar que vai me rejeitar, né? E a outra coisa que tem aí é a timidez em excesso, porque a gente dá uma esquivada, a gente dá uma escondidinha, né? E é uma coisa que às vezes eu trabalho com pacientes meus, porque às vezes a gente elogia, fala assim, nossa, que bonito você ficou com essa blusa amarela. Às vezes, o que a gente faz? A gente abaixa a cabecinha e fala, obrigada. Ou se não, fala assim, eu comprei na loja de 10. Ah, nem gostei tanto, eu tô meio gordinha. Olha, que não ficou muito bacana. Né? A gente cria uma timidez, a gente cria um esconderijo, a gente não queira se mostrar, né? Mostrar o tanto que a gente é bonito da nossa forma, independente se tem uma marquinha, se tem uma ruguinha, se tem uma barriga a mais, do jeito que é. Né? Então, aí são algumas características da autoestima, né, que está embaixo. Pode passar. Aí, gente, eu trouxe uns exemplos básicos que acontece com a gente, né? Às vezes alguém chega e fala assim, nossa, o primeiro quadrinho aí da menina conversando com o rapaz, são 3 histórias diferentes, tá? Bom trabalho. Aí ele pensa e fala assim, não, qualquer um teria feito. Ele tá com a autoestima ajustada aí? Às vezes a gente dá um duro danado para fazer o trabalho, na hora que alguém vai elogiar, a gente pensa assim, qualquer um poderia ter feito isso. Não, não é qualquer um que poderia ter feito. Da forma que foi feito, você é capaz de fazer. Outro teria feito de forma diferente, mas você investiu o seu tempo, investiu sua energia, investiu o seu conhecimento, o seu tempo, então foi o melhor trabalho dentro do que você conseguiu e dentro das instruções. Então, esse aí é um exemplo aí da autoestima, que está mais para baixo. Outro ali das 2 meninas conversando, o quadrinho de baixo, uma chega e fala assim, nossa, que belo cabelo. É um shampoo novo. Você pode ver que a menina está até bonitinha, né, de bracinho cruzado. Nesse quadrinho mostra, ela já com a autoestima mais elevada. Belo cabelo, ela falou, né, está até mais empinadinha, fala assim, não, obrigada, né? Quando é nesse sentido, quando a gente está com a autoestima baixa, a gente vai falar assim, não, ficou bacana, ficou, tô mais loura. Olha, isso aí, o dia que a gente tá, a autoestima da gente está mais elevada, a gente até dá uma balançada, faz quase uma propaganda com shampoo seda, né, que faz aí na televisão. Então, aí tá falando um exemplo da baixa, né, o segundo da autoestima mais elevada. E o terceiro ali, às vezes, é a questão de, às vezes a gente sai na rua, às vezes tem 2 pessoas conversando e a gente pensa assim, nossa, tá rindo da minha perna gorda. Às vezes a pessoa tá falando assim, nossa, que perna mais bonita que tem, ou tá rindo de uma piada e a gente acredita que tudo tá a nosso favor. A nosso favor não, né? Tá contra. Porque é uma percepção que a gente tem do nosso corpo
que a nossa cabecinha acredita que os outros compartilham, né? Aí ela imagina que outras pessoas estão rindo das pernas gordas. Rindo das pernas gordas é uma crença que ela tem. Ela que percebe, ela sente a casinha dela, ela sente a perninha dela grossa. Significa que a Maria ou o João também tem essa percepção? Não, não significa. Às vezes, no meu mundo Matrix, no meu mundo de Bob, eu entendo que todo mundo que está olhando para mim está olhando a minha perna, não necessariamente, né? Às vezes tem um olhando e fala assim, nossa, eu sempre quis ter uma perna daquele jeito, que bacana. E na minha percepção, se minha autoestima está embaixo, eu estou achando que todo mundo está vendo negativamente, né? Isso aí é um exemplo que eu acredito que vai encaixar em várias pessoas aí que vivem a mesma questão ou outros exemplos parecidos. Pode passar, certo? Então, gente, para amar, para a gente ter a autoestima da gente mais ajustada, a gente não precisa de uma perfeição, porque não existe uma perfeição. A perfeição é do jeito que a gente está hoje, né? Com a nossa casinha, a nossa perfeição é hoje, com os nossos limites, os nossos desafios, as nossas qualidades, né? Os nossos defeitos. Isso é a perfeição. Se a gente for colocar como a casa da gente, casa onde a gente mora, estrutura onde a gente mora, a gente consegue a nossa casa arrumada todo dia, gente? A gente consegue a cama arrumada, pia sem vasilha para lavar, sem nenhum cabelo no chão, sem nada, e um bem-estar rolando aí com a gente, nossa vida equilibrada? Se alguém conseguir, me conta qual que é esse truque, mas de uma vida organizada. Da mesma forma, é nossa vida aqui dentro. Vai ter coisas espalhadas, vai ter coisas para organizar, mas isso é a perfeição, isso que é a vida. É a gente ter essa constância de lutar e de procurar fazer. Isso aqui eu preciso fazer hoje, essa roupa eu preciso lavar amanhã, né? Essa é a organização interna, então essa é a perfeição. Então, amar é hoje. Hoje eu tenho a minha vida, tenho meu corpite do jeitinho que Deus me deu e que a natureza foi me permanecendo, foi me dando e eu fui contribuindo, né? E o que eu tenho que fazer para esse corpo, para essa vida que eu tenho? Pode passar, por gentileza. Nessa próxima aqui, a gente tem algumas dicas para a gente começar a trabalhar a autoestima da gente. Primeiro, estabeleça uma intenção. O que eu quero? Qual que é a minha intenção? O que eu quero para mim? Né? Uma intenção de onde que eu vou investir, o que eu quero. Para isso, eu tenho que trabalhar uma visão mais singela de mim, tá? Um óculos mais tranquilo aí para mim, né? Eu não preciso ser aquele que vai exigir. Não, é só se olhar, sem lente, sem cobrança, tá? Verdadeiro consigo mesmo, né? De aceitar o que tem. Gente, alimentar bem o cérebro. Como que a gente alimenta bem o cérebro? Com o que a gente lê, com o que a gente assiste, com as pessoas que a gente anda. Eu falo que uma coisa que uma vez eu escutei e eu levo isso muito a sério. A gente só anda com pessoas que a gente quer ser parecido. Então, a gente tem que escolher as nossas amizades, os nossos relacionamentos, escolher o que eu assisto, o que eu quero ver numa televisão que passa de tudo, o que eu quero assistir. É um jornal sangrento, né? É uma questão aí que me deixa aterrorizado, é um filme que vai me deixar tenso a noite inteira e não vou conseguir descansar, ou é uma coisa para relaxar, para contribuir com o meu bem-estar, me deixar ali com a carinha boa, ali feliz, ai que bonitinho, o que eu estou recebendo para mim, né? Além disso aí, a gente tem tornar consciente sobre os meus pensamentos. Voltando aqui, a cabecinha da gente, eu falo que é igual uma televisão ligada, funciona 24 horas. Eu tô falando, vocês estão pensando aí sem parar. A minha também. Então, a gente tem que tomar consciência que alguns pensamentos são muito rápidos, né? E outros, eles vêm de vez em quando, toda hora, e fica aí futricando a gente. A gente tem que começar a observar o que está passando na cabecinha da gente. O que eu estava pensando? Por que eu estou pensando dessa forma? Né? Isso é se conhecer.
né? Então, ao invés de olhar para o outro, o que meu vizinho está fazendo na grama do vizinho, opa, eu tenho que cuidar da minha casa, né? Ter consciência sobre aquilo que alimenta meu corpo. O que eu estou comendo? O que faz bem para o meu corpo, para o meu bem-estar? É claro que tem dias que a gente come umas coisas aí, né? Umas guloseimas, umas coisas gostosas, né? Mas e nos outros dias? O quanto que eu estou alimentando bem o meu corpo? Eu tenho consciência sobre o que eu estou comendo? Eu estou só colocando para dentro, como se fosse uma lixeira. Tudo que não funciona, eu coloco para dentro. Então, minha casa é uma casa que eu recebo bem as pessoas. Quando eu falo agora na minha casa, gente, é meu corpo. Ou ele está sendo um lixão, onde eu jogo tudo que não presta no externo, nas pessoas que eu vejo lá fora, né? Então, minha casa não pode ser um lixão, não, gente. Não pode ser onde joga todo o lixo da cidade, todo o lixo externo, e eu trago de noite para minha casa, não. A minha casa tem que ser o meu bem, é onde que eu me recolho à noite, é onde que eu estou em minha companhia, então tem que me fazer bem. Celebre, gente, o sucesso, seja sempre grato. Grato pela chuva, grato pelo sol, grato se o computador não funcionou, se o telefone funcionou ou não, se o ônibus atrasou, seja grato, né? Seja grato pela oportunidade do presente de estar aqui hoje. Se o mundo preparou isso, se a Lua, a Terra, o Sol, tá tudo aí, gente, esse tanto de planeta, tudo funcionando. Gente, olha do jeito que foi programado pra gente. Olha o tanto que nosso corpo funciona bem, né? Então, seja grato. Seja grato pela água que você toma, porque quando a gente percebe que a gente não pode tomar água por uma questão de saúde, ou porque a gente está no meio de um trânsito e a gente está com sede, a gente sabe o tanto que aquela água faz falta, né? Então, seja grato por cada minuto, cada minuto. A gratidão ajuda a gente a ver um lado mais positivo. E se permita sentir. Sentir raiva, sentir tristeza, sentir alegria. Sinta, faz parte do corpo. Então, sinta. Mas não é porque eu tenho que sentir que eu tenho que me acomodar, não. A gente sente, abraça, eu abraço o meu sentimento, e numa hora eu falo com ele assim, agora vamos dar um jeito, nós dois? Vamos caçar um meio, porque eu tenho que reagir se for um sentimento que não está trazendo coisa bacana, né? O sentimento, as emoções, ela não tem que ser um vilão, não, né? Eu tenho que me amar, então tudo tem que ser meu amigo. Aqui é eu, né? Então, nesse sentido. Então, permita a sentir. Graça. Aqui, gente, a gente até disponibilizou, é um exercício, hoje a gente vai ser rápido na fala mesmo, mas tem coisa que quanto menor, melhor, para deixar um gostinho de quero mais, tá? Então, aí, estratégia para melhorar a autoestima, isso vai ser disponibilizado para vocês, tá? E eu vou contar que vocês vão fazer isso para casa, tá bom? O que é importante? Isso aí, gente, faça de uma forma, assim, mais leve possível, tá? Como se fosse um momento de relaxamento, sem se cobrar, sem se comparar você, avalie você. Quais são minhas forças hoje? O que eu tenho? Gente, força conta tudo, tá? Se hoje eu vejo que minha força é fazer um miojo maravilhoso, que seja um miojo, tá? Só não me convide para comer um miojo. Se a força for fazer um ovo frito, isso é uma força que você tem, é um aprendizado que você tem. Então, quais são as suas habilidades? Quais são as suas competências? O que você tem de realização? É tudo. Ah, eu acho que minha habilidade, gente, eu faço isso muito bem. Eu sei fazer um suco maravilhoso, ou eu tenho uma habilidade de conversar, uma habilidade de convencimento, eu tenho uma habilidade de escuta, ou qualquer um. Você pode ter certeza que você tem ótimas habilidades. Coloque no papel. Não é só que não, tá, gente? É necessário colocar no papel. Escreva. Aí não tem a quantidade, mas escreva pelo menos umas 5 habilidades, competência. O que você realizou até hoje? Ah, não realizei nada, não. Nem a vida tá parada. Tem certeza que não? Aposto que você já andou, né? Você já tem uma certa idade, você já foi desfraldado, você aprendeu a andar. Olha, gente, né? Você se alimenta, teve que aprender a alimentar quando você foi bebê. Então, você aprendeu, você foi para o ensino, né? Para a escola infantil, ensino fundamental, ensino médio, se continuou ou não.
teve que aprender a andar no trânsito. Isso tudo são realizações, tá? Todas as realizações. 2, quais são suas forças futuras? O que você tem para o futuro de força para te auxiliar com os seus sonhos, com suas esperanças? O que você pode contar de força para o seu futuro, para daqui adiante? A gente sempre tem que contar o que eu tenho agora e o que eu vou fazer daqui para frente. Passado é muito importante para a gente ir visualizar, mas não é lugar de estado, tá? O estado é agora, nesse momento que a gente está. Mas é necessário a gente perceber o que eu vou fazer daqui para frente, ok? Então, o que eu tenho de força que vai me auxiliar com o futuro, tá? Importante também, quais são meus pontos de conflito? O que eu tenho que tem gerado conflito em mim, tá? Então, tudo. Eu percebo que ponto de conflito, eu tenho uma dificuldade de conversar, sei lá, com meu pai, eu não dou conta, tenho um atrito ali, ou com meu chefe, com meu colega, eu não dou conta de falar o que eu penso, eu não dou conta, eu me escondo, enfim, qualquer coisa que seja, tá bom? 4, esse quadrante aí, o quadrante 4, vocês vão nomear esse quadrante com o que representa vocês e vão escrever uma frase que representa vocês nessa atividade, nesse processo de autoestima, tá? Então, uma frase que representa vocês e vocês vão dar um nome quadrante, tá, gente? Coisa bacana aí, eu confio em vocês, ok? 5, estabeleça uma agenda de mudança de hábito, constando objetivo e data. Não vai pensar em coisa mirabolante não, viu, gente? Que ó, mudança de hábito, que seja, vou tomar um copo de água a mais por dia. Eu tenho uma dificuldade de conversar, então vou começar a cumprimentar as pessoas que eu passo na rua. Bom dia, para começar a facilitar conversar com meus colegas lá do meu trabalho. Que seja isso, tá? Qualquer coisa que seja para você falar assim, isso é coisa besta, não é coisa besta não, pequena coisa, tá? A gente não está exigindo grandes coisas não, mas que eu sei que você vai esforçar para fazer. Então, estabeleça uma agenda, escreva a mudança de hábito, constando o objetivo, o que você quer, data de realização, tá? 6, atualize diariamente os seus objetivos com autoestima. A autoestima não é a casinha da gente? A gente não luta diariamente para manter a casa da gente lá onde que a gente mora organizado? A nossa casa aqui, a nossa moradia, o eu aqui, a minha casa externa e minha casa interna aqui, ela também precisa ser arrumada todos os dias, organizada. Então, reveja diariamente os seus objetivos com autoestima, o que está bacana, o que foi bacana hoje. Agradeça, gente, agradeça do início que vocês acordaram até o final do dia. Obrigada. Obrigada pela minha casa, obrigada pelas minhas oportunidades, obrigada por eu estar aqui, por ter conseguido fazer isso, tá? E, diariamente, restabeleça novos objetivos se for preciso, ok? Se perceber que não tá bacana, procura auxílio aí, tá? Essa estratégia aí, gente, ela tá disponível, vocês podem utilizar o celular aí, ó, pelo QR Code, baixar ela aí para fazer, tá? Vou contar com todas as pessoas que estão aqui e pode repassar para os colegas, viu, gente? Isso aí pode repassar, ok? Isso é presente que a gente passa para frente, viu? Vou contar aí, se precisar de auxílio, né, a aberta está à disposição. Pode passar, Graça. A gente tem aqui também o plane, né? Esse aí vocês vão deixar aí. Só baixa o plane da aberta, tá? Ela está à disposição pelo QR Code aí. É só baixar. Gente, vocês estão vendo que é só presente atrás de presente, gente? Nossa, a gente prepara tudo com muito carinho para vocês. Então, vocês não saem daqui de mão abanando, não. Banano, né? Não, vocês saem daqui sempre com aí, ó, com mimos, tá? Pode passar, Graça, por gentileza, tá? Vou pedir para vocês participar da pesquisa de satisfação, tá? Da nossa conversa de hoje, porque é muito importante para a gente trabalhar aqui a melhoria dos assuntos que a gente traz para vocês, as conversas, e sempre buscar aí melhores coisas para vocês, tá? Então, sempre a gente prepara com muito carinho para vocês. Então, a gente gosta que vocês respondem a pesquisa de satisfação, tá? Ganha até coraçãozinho aqui, tá bom? Graças. Vou deixar aí para vocês. A autoestima é um carinho diário,
tá? É a nossa plantinha que a gente deixa lá, que a gente agoa, que a gente tem que colocar para adubar, porque a gente não cuidar, o que faz a plantinha na janela? Ela vai morrendo. Da mesma forma é nossa autoestima. Então, arregue todos os dias. Se for necessário, coloque um adubo. Se for necessário, toque o vasinho, a planta. O vasinho, eu vou colocar aqui uma recalchutada externa. Às vezes é necessário, né? Às vezes fazer um cuidado aí do externo para a gente melhorar a plantinha da gente. Então, se cuide, essa imagem representa muito. Agradeço muito pela participação de vocês, cada um que esteve aqui comigo nesse momento, que esteve aqui junto com a Berta, nessa preparação que a gente faz com tanto carinho, tá? E a gente está totalmente à disposição de vocês, viu, gente? Agradeço o apoio aí dos colegas para isso se tornar possível, né? E estaremos juntos aí na próxima. Muito obrigada por tudo. Hoje é sexta-feira, gente. Outra coisa para agradecer é sexta. Boa sexta para vocês. Bom final de semana. Sexta-feira tem um gostinho diferente ainda, né? Então, aí, só o recadinho. A autoestima é um carinho diário. Isso é de Leia Faustino, tá bom? Muito obrigada. Um beijo carinhoso para vocês, tá bom? Boa semana, bom final de semana aí.